Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pela graça de Deus, estamos em mais um comentário bíblico de nossa lição, a lição de adulto. Já estamos na lição 3, que tem como tema a verdadeira adoração. Acompanhe comigo a leitura do texto áureo que diz assim: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. A verdade prática diz: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 4, versículos 5 ao 7, versículo 9 ao 10 e também o versículo 19 ao versículo 24, que nesses versículos podemos ver esse diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. E o comentário da lição está frisado nesses versículos, nesse texto, nesse diálogo entre Jesus e a mulher de Samaria. Observamos que nesta aula vamos estudar um dos temas centrais do Evangelho de João, que é a verdadeira adoração. Veremos que por meio do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, observaremos que Deus ele busca adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Queremos também destacar os objetivos da lição. Observe que os objetivos da lição são 3. Primeiro, esclarecer aos alunos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Iremos explicar e falar sobre esse diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Segundo, fazer com que os alunos compreendam a verdadeira adoração, que é um ato de rendição total a Deus. Terceiro, integrar os princípios da adoração bíblica à vida de serviço e entrega a Deus. Podemos ver que o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana apresenta um ensino belo e profundo sobre a verdadeira adoração a Deus. Esse encontro transformador entre Jesus e essa mulher também é um convite divino para nos aproximarmos de Deus de forma sincera e humilde. Observamos que a essência dessa adoração nasce no altar do nosso coração e por isso só pode ser vivida em espírito e em verdade. Trata-se de um lugar de total rendição, gratidão e serviço a Deus. Portanto, nesta lição, vai nos mostrar, nos encorajar a cultivar um verdadeiro relacionamento mais profundo com o Senhor. E também queremos mencionar a palavra-chave da lição, que é adoração. A palavra-chave da lição é essa palavra bem conhecida em nosso meio, uma palavra que acredito que todos nós temos em mente e como também em nosso coração. Essa palavra adoração. Todo servo de Deus sabe e entende essa questão que envolve esse tema que é adorar. Nós adoramos a Deus
nós adoramos ao único Deus, que é o Deus que criou os céus e a terra. Vamos agora ao nosso comentário, começando aqui pela introdução, que diz: o ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Com a leitura da passagem de João capítulo 4, essa carência espiritual torna-se evidente. Neste contexto, também se revela a importância de uma autêntica adoração que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por esse motivo, a adoração cristã é o tema central desta lição. Essa lição vai falar sobre a adoração cristã. Como devemos adorar? Como devemos nos render a Deus quando se trata da verdadeira adoração? Então, nesse comentário, nós vamos aprender mais e mais com esse assunto tão importante que fala sobre a verdadeira adoração. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a adoração. Nesse diálogo, nesta conversa entre Jesus e a mulher samaritana, nós podemos aprender coisas extraordinárias sobre esse tema, esse assunto e sobre essa doutrina, que é a doutrina da adoração. Vamos agora ao primeiro tópico, que diz: o encontro em Samaria e duas preciosas lições. Primeiro, a necessidade de passar em Samaria. Em João capítulo 4, versículo 4, é informado que era-lhe necessário passar por Samaria. O Senhor deixava a Judéia em direção à Galiléia. Observe que Jesus estava deixando a Judéia e indo em direção à Galiléia. E para tal, teria de atravessar por Samaria. E apesar de evitar entrar nessa cidade, devido à tensão racial entre judeus e samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente. Qual era essa missão mais urgente? O encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó, como diz o versículo 6 e versículo 7. Durante essa conversa, observamos que Jesus, ele abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus. Seria em Samaria ou em Jerusalém? E nesse diálogo, o nosso Senhor, ele ensinou duas importantes lições. Iremos ver no ponto 2 e no ponto 3. Vamos para o segundo ponto, que diz assim: a necessidade do ser humano. Observe, o encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Não foi por acaso esse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó, na hora sexta, durante o calor do meio-dia. A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água, momento em que se cruzou com Jesus e ouviu um pedido do amado Mestre. Jesus disse para ela: dai-me de beber. Diz no versículo 7. Em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com o Mestre Divino, até que este lhe propôs uma água, que se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.
diz aqui no versículo 14: o que nosso Senhor ofereceu à mulher samaritana era um tipo de água capaz de transformar a sua vida. Não era qualquer tipo de água, mas era uma água divina, uma água capaz de transformar toda a existência daquela mulher, da mulher samaritana. E aqui encontramos a primeira valiosa lição: toda pessoa necessita de Deus. Todas as pessoas precisam de Deus. Os pecadores, as pessoas sem Cristo, as pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, todas essas pessoas necessitam de Deus, necessitam do Criador. E observamos que, por isso, devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida. Vamos agora ao terceiro ponto, que diz assim, falando sobre o lugar de adoração a Deus. Dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona, ela faz um questionamento. A mulher samaritana, ela questiona sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se em Jerusalém ou no Monte Gerizim. E neste diálogo, a samaritana procura entender o local apropriado para adorar a Deus. Observe que a mulher samaritana, ela não entendia a questão dessa adoração. Ela não sabia como de fato adorar a Deus, se era em uma localidade, se era em um tipo de monte. Ela não entendia a questão da verdadeira adoração a Deus. Então a mulher samaritana, ela procurava entender o local apropriado para adorar a Deus. Em resposta à sua indagação, nosso Senhor revela uma nova forma de culto. Jesus, ele ensina essa mulher como é fazer um verdadeiro culto a Deus. Jesus dá uma aula extraordinária para essa mulher, ensinando como seria esse tipo de adoração e como seria o verdadeiro culto ao Deus, Criador dos céus e da terra. Então, esta adoração não seria exclusiva dos judeus nem dos samaritanos. Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade, como diz no versículo 23 e versículo 24. Vamos aqui fazer esta leitura. Olha que Jesus diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Como é que é essa adoração? A Jesus diz: em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Observe que Jesus diz que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. O versículo 24 diz: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, todos aqueles que iriam adorar a Deus, teriam de adorar a Deus nessa forma, em espírito e em verdade. Então encontramos aqui uma segunda lição valiosa: o autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas, não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. Todos nós que somos salvos pelo Senhor Jesus, nós temos esse desejo, nós temos esse anseio de adorar a Deus. E não é adorar a Deus de qualquer jeito.
de qualquer forma, mas é adorar a Deus em espírito e em verdade. Aqui na sinopse 1 diz: o encontro entre Jesus e a mulher samaritana demonstra que a verdadeira adoração satisfaz a necessidade humana de adorar. Nós temos essa necessidade de adorar a Deus em todo tempo, em toda hora, em todo instante. Nós temos essa necessidade de sempre estar adorando ao nosso Deus. O segundo tópico diz: o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Voltando a frisar, Jesus, nesse diálogo com a mulher samaritana, ele ensina falando a respeito da verdadeira adoração. Vamos aqui ao primeiro ponto, que diz assim: a adoração. Vamos ler. Ao afirmar que ofereceria água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada pessoa, no interior de cada indivíduo. Como diz o versículo 14 de João 4, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Assim, à luz das suas palavras neste capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada a um local específico como Jerusalém ou Samaria. A presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares onde existam adoradores sinceros. Mais do que uma adoração formal e ritualística, a autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. Observe, Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Isso é verdadeiramente a adoração. Nós somos salvos por Deus e, sendo salvos por Deus, nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. E essa adoração tem que ser uma adoração verdadeira. Observe que quando Jesus diz para a mulher samaritana, Jesus diz algo interessante. Jesus diz que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram a Ele em espírito e em verdade. Porque existem aqueles que adoram a Deus, mas não é em espírito e nem em verdade. Mas o verdadeiro adorador, que quando vem adorar a Deus, quando fica na presença de Deus, esse verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e como também em total verdade. É assim que Deus quer para os seus servos, que adorem a Ele com esse compromisso, que adorem a Ele em espírito e como também em verdade. Como diz em João capítulo 4, versículo 24. Segundo, fala sobre Jesus e a verdadeira adoração. Ao questionar Jesus sobre o local da adoração, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é por si só a base para essa adoração genuína. Em João capítulo 4 e no versículo 21, vamos fazer esta leitura, diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte
nem em Jerusalém adorareis ao Pai. A Jesus diz: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então Jesus está mostrando aqui que ele é a base da verdadeira adoração. É pertinente ilustrar esta verdade ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio, onde após a sua morte, a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Embora os locais físicos do Calvário e do sepulcro vazio possam não ter grande significado por si mesmos, a lembrança da obra realizada nesses lugares ultrapassa qualquer noção geográfica. O impacto dessa obra abrange todos, não importando o lugar de onde se encontrem. Sempre que participamos da ceia do Senhor, essa memória permanece viva em nós, independentemente da nossa localização. Então, observamos aqui que a verdadeira adoração tem que ser em espírito e em verdade, e que Jesus, o Senhor Jesus, é por si só a base para essa adoração genuína. A sinopse 2 diz: a base da verdadeira adoração cristã reside na narrativa do Calvário, o sacrifício substitutivo de Jesus. Então a presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares onde existam adoradores sinceros. Aonde está um verdadeiro adorador, ali está a presença de Deus. Quando estamos nos congregando, quando estamos na casa de Deus, reunidos com nossos irmãos em Cristo, e quando estamos cantando, louvando a Deus, adorando a Deus, em espírito e em verdade, pode ter a plena certeza que Deus se fará presente, porque Deus ele se faz presente aonde está aqueles que adoram a Ele de forma sincera e de forma humilde. Então vamos agora ao terceiro tópico da lição, para estarmos já encerrando esse comentário. O terceiro ponto diz: a adoração bíblica. É o terceiro ponto da lição. Primeiro, o conceito bíblico de adoração. Observe que aqui o comentarista ele destaca falando o conceito bíblico de adoração. Na língua hebraica existe uma expressão chamada Hishtahawa, que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração e respeito característicos da adoração. Observe que já na língua grega, duas palavras são utilizadas para definir adoração: latreia e proskuneu. A palavra latreia refere-se à submissão de quem serve a outrem. Por sua vez, proskuneu significa adorar, ou o ato de adoração. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus utilizou o termo proskuneu, como está escrito em João capítulo 4, no versículo 20 ao 24. E em português, a palavra adoração implica atribuir mérito ou valor a alguém. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente, observe, reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo que ele é e faz.
Isso é verdadeiramente adorar a Deus, é reconhecê-lo. Quando reconhecemos que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é o Criador dos céus e da terra, nós estamos adorando a Deus. E quando também nos rendemos a Ele, quando nos tornamos humildes a Ele, quando nos prostramos diante de Deus, nós estamos nos rendendo a Ele, reconhecendo que Ele é o nosso Senhor, reconhecendo que Ele é o nosso Deus, que Ele nos criou, que Ele nos formou. E como também exaltá-lo por tudo que Ele é. Nós exaltamos a Deus não só por aquilo que Ele nos dá, por aquilo que Ele tem, mas nós exaltamos a Deus, nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Ele é grande, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é o Deus eterno. Então nós adoramos a Deus não por aquilo, somente por aquilo que Ele nos dá, mas adoramos a Deus também por aquilo que Ele é, como diz aqui nesse comentário. Adorar a Deus significa essencialmente conhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo o que Ele é e faz. Segundo, a adoração como ato de rendição a Deus. Observe que a adoração também é um ato de rendição a Deus. O conceito fundamental da palavra adorar, proskuneu, no Novo Testamento, remete originalmente à noção de beijar, associado a um ato de se dobrar os joelhos ou prostrar-se com a testa no solo ou sobre os pés da pessoa a quem se está submisso. O episódio da mulher pecadora ilustra bem esse significado, lá em Lucas capítulo 7, versículo 37 ao 38, e nos ensina a reconhecer a própria inferioridade e também a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente. Portanto, a nossa adoração é a Deus. Nós nos rendemos a Deus em verdadeira adoração. Nós nos prostramos a Deus porque nós sabemos que Ele é o Deus que nos sustenta, Ele é o Deus que nos livra, Ele é o Deus que nos guarda. Foi frisado aqui o episódio da mulher pecadora, que ela se prostrou diante de Jesus. Jesus é Deus. Ela estava ali adorando o próprio Deus, como está escrito em Lucas capítulo 7. O terceiro ponto diz a adoração como ato de serviço a Deus. Além de adoração ser um ato de rendição a Deus, observamos também que a adoração ela é como ato de serviço a Deus. Observe, o serviço a Deus está profundamente associado à adoração. Esse é um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo. Assim, o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total da nossa vida como sacrifício vivo ao Senhor. Se nós adoramos a Deus, nós temos que nos entregar a Ele. Temos que entregar de forma total ao nosso Deus. Temos que entregar a Ele o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito como sacrifício vivo ao Senhor. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso em Romanos, no capítulo 12, e versículo 1. Então nós, como verdadeiros adoradores, nós temos que servir a Deus. Temos que
entregar a Ele um sacrifício vivo, que de fato é a nossa vida cristã, a nossa vida como verdadeiro servo de Deus. Então, observamos que temos que estar diante de Deus em uma entrega total da nossa vida como sacrifício vivo ao Senhor, de tal forma que não podemos servir a dois senhores, mas somente a um. A nossa prioridade tem que ser a Deus. Nós temos que buscar a presença de Deus. Jesus ele fala sobre isso em Mateus, no capítulo 6. Jesus ele diz que mostrando que temos que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então temos que servir somente a um Deus, somente ao Deus Todo-Poderoso. Então, trata-se de uma entrega completa a Deus através da nossa existência. Então temos que nos entregar que venha a ser de forma completa essa entrega para com Deus. Se Deus nos salvou, se Deus nos libertou, então nós temos que nos entregar de forma plena para o Deus que nos criou. E nós, como servo de Deus, nós, como filho de Deus, nós temos que continuamente servir ao nosso Deus, servindo a Deus na sua obra, servindo a Deus fazendo a sua obra, servindo a Deus com a nossa alma, com o nosso corpo e com o nosso espírito. Esse é o nosso serviço para com Deus. Quarto, uma experiência interior de adoração. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, conforme é lembrado no Salmo 42. O salmista diz: a minha alma tem sede de Deus. Observe que o salmista ele diz que a alma dele tem sede de Deus, do Deus vivo. Aí o salmista diz: quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? A gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências da pessoa. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, a adoração em si, ela é uma experiência interior, a qual o cristão, a qual o servo de Deus, ele adora a Deus no seu interior. Não só no seu interior, como também no seu exterior. Por isso que o salmista disse aqui no Salmo 42, ele diz que a sua alma tem sede de Deus. E a cada momento nós temos que sentir sede de Deus, sede de querer adorar a Ele, sede de querer estar em sua presença. Então nós, como servo do Senhor, temos que ter em mente que quanto mais adoramos a Deus, e quanto mais adoramos a Deus em espírito e em verdade, mais passamos a ter comunhão com Deus e intimidade com Deus. Como é que está a sua experiência de adoração para com Deus? Como é que está a sua experiência interior quando se fala na questão da adoração? A sua adoração a Deus está sendo em espírito e em verdade? Então nós temos que pensar nisso, temos que adorar a Deus de forma verdadeira em nosso interior, com a nossa alma, como foi frisado,
com o nosso corpo, com o nosso espírito. A sinopse 3 diz: o ato de adoração ao Senhor envolve a rendição completa de nossa vontade, pensamentos e ações a Ele, manifestando-se em um serviço voluntário. Então, estudamos aqui um terceiro tópico, falando o conceito bíblico de adoração. Falamos sobre adoração como um ato de rendição a Deus, adoração como um ato de serviço a Deus e, por último, uma experiência interior de adoração. Queremos agora ler a conclusão que diz: neste estudo, focamos nos ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração. Observe que os ensinamentos de Jesus foram práticos. Jesus foi bem incisivo, mostrando como era essa doutrina, ensinando essa doutrina, a doutrina da adoração. E, por consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã. O capítulo 4 do Evangelho de João revela duas lições valiosas. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade a satisfazer, a necessidade de Deus. A segunda é que, em Jesus, a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia no interior. Tudo isso resulta de uma experiência viva com Jesus Cristo. Quando nós temos uma experiência viva com o Senhor Jesus Cristo, nós passamos a entender de forma mais afinco o que é a verdadeira adoração. É através de Cristo, através do Senhor Jesus, da intimidade com Jesus, que nos tornamos verdadeiros adoradores, nos tornamos autênticos adoradores. Então, que possamos ter uma vida cristã em intimidade com Deus e que possamos procurar ser verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Guarde essa palavra no teu coração. Deus abençoe em nome de Jesus.